Eu já tenho aqui para fazer esse diálogo conosco do outro lado da tela e eu saúdo com muita alegria Fernando Branco, ele que é professor de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Fernando Branco, bom dia. Bom dia, meu caro. Prazer estar aqui falando contigo de novo. Prazer sempre nosso, viu, o Fernando? Você que está aí nos Estados Unidos, madrugando para conversar com a gente, como sempre, né, Fernando? Você está 2 horas atrás, não é isso? Isso. Mas com Copa do Mundo, com essas histórias, a gente está todo com os horários meio esquisitos, né? Então não tem jeito. É verdade, tivemos o jogo, inclusive, na madrugada aqui no Brasil ontem. Eu confesso que eu não acompanhei. Na verdade, eu não consegui nem acompanhar o jogo da Argentina. Uma Uhum. partida ótima, mas eu tenho dormido cedo, assisti ali o primeiro tempo, não vi o show do Messi no Isso. segundo tempo, mas, enfim, eu quero agradecer demais a tua presença, Leandro, você madrugando aqui para conversar com a gente, 7h10 aí nos Estados Unidos, para a gente falar um pouco sobre os temas que envolvem especialmente o Donald Trump, o presidente estadunidense. Antes disso, o Leandro, o Branco, eu queria falar um pouco sobre essa situação envolvendo o encontro de cúpula do G7 que acontece até hoje, até esta quarta-feira, na França. Grupo G7, que é o grupo das economias mais industrializadas do planeta. São eles Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Dentre as discussões em curso, o Branco, o foco, como não poderia deixar de ser, esse acordo de cessar-fogo no conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel. Além disso, esse encontro também busca um consenso sobre a guerra na Ucrânia, o combate aos desequilíbrios econômicos globais e a obtenção de minerais essenciais fora da China, que é fornecedora dominante, especialmente desses minerais críticos, as famosas terras raras. Ontem já tivemos algumas declarações que foram aprovadas pelo G7, a gente vai debatê-las daqui a pouquinho, mas antes eu queria que você falasse um pouco, especialmente sobre a importância dessa cúpula do G7, Branco, em um planeta onde os organismos multilaterais estão muito enfraquecidos ao longo desses últimos anos. O que é que esse encontro pode produzir na prática, na tua avaliação? Olha, do ponto de vista prático, a gente tem declarações e memorandos e questões parecidas que às vezes são burocráticas, mas são importantes, como você bem coloca. E acho que o ponto central diz respeito à necessidade de se encontrar soluções para o conflito do Irã com Israel e com os Estados Unidos, garantindo o fluxo aí de comércio no Estreito de Hormuz e coisas parecidas. Agora, se a gente vai ter um acordo, algo mais consolidado, me parece um pouco difícil. Mas, efetivamente, só a possibilidade dessas lideranças estarem conseguindo sentar no mesmo lugar e conversar e, de alguma maneira, criar algum grau de interlocução já é um benefício, já é um processo interessante. Acho que um ponto interessante quando a gente pensa em G7 também é que esse encontro agora dos mandatários, né, a foto dos presidentes, dos primeiros ministros, ele é um resultado final de uma reunião, de uma discussão que já começou há pelo menos 3 semanas, né? Então a gente, ao longo das últimas 3 semanas, já consegue acompanhar também esse tipo de discussão, envolvendo também tarifas entre os Estados Unidos e a China e coisas parecidas. Então, acho que a gente vamos ficar no meio termo aqui. É bom que essas pessoas estejam se encontrando, é bom que dentro de um mundo cada vez mais isolado, né, em que os estados são cada vez mais isolados, você tem algum grau de interlocução, mas a gente ainda, eu diria, vamos ficar devendo a criação de um aparato mais robusto e mais potente. Mas, apesar dos pesares aí, acho que é importante a gente ter esse tipo de movimentação ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Brancoli, a gente sabe que os Estados Unidos eles têm uma força muito grande no debate público, mundo afora. Em relação ao G7, a gente pode dizer que o Donald Trump ele ainda domina essas discussões, a pauta que está sendo discutida lá no grupo das grandes economias industrializadas do planeta. Dá para dizer que os Estados Unidos protagonizam as discussões também no G7? Sim, de maneira menos, mas ainda é o principal ator, é um dos principais parceiros dentro do contexto com os europeus, apesar de um crescimento chinês muito claro ao longo das últimas décadas. E dentro desse tipo de movimentação, me parece que Trump vem também no G7 manifestando um pouco o seu método bizarro, para falar o mínimo, de negociação, em que ele ameaça, ele vai, depois ele volta e coisas parecidas. As declarações de Trump ao longo dos últimos dias foram muito nesse sentido, né? A ideia de que os Estados Unidos
ele não tem aliados, ele tem quase que vassalos ou inimigos. Dentro desse contexto, cabe aos estados decidir o que eles querem ser, né, dentro desse processo. Então, se me parece que há, do ponto de vista europeu, principalmente, uma consciência de que é necessário um certo desacoplamento por parte dos Estados Unidos, né? A gente tem movimentações importantes, isso acontecendo na Alemanha, na Itália, na França, de maneira bastante potente, mas ainda se coloca nesse tipo de configuração. E aí acho que é interessante a gente olhar essa plataforma de um debate desses indivíduos conversando dentro desse tipo de lógica também. Não são países numa hierarquia muito horizontal. A gente está falando de países com muito poder militar, como no contexto norte-americano, e que, por exemplo, usam desse tipo de poder para chantagear países e fazer coisas do tipo. Então, acho que o G7 ele é um reflexo da atual relação com que os Estados Unidos se encontram e se manifestam em outros pontos. Né? É bem por aí mesmo, viu, o Branco? E eu queria tratar agora da presença do presidente Lula nesse encontro de cúpula lá do G7 na França. Ele participa da reunião como convidado, inclusive rejeitou essas duas declarações que foram aprovadas na reunião por discordar das propostas feitas pelo grupo para fomentar o desenvolvimento em países mais pobres e combater o surto de ebola que avança lá na África. Primeira, sobre parcerias internacionais mutuamente benéficas, propõe reformas para tornar a arquitetura mais eficiente, incentivar a mobilização de recursos internos nos países parceiros e atrair mais capital privado, fortalecendo a autonomia das nações mais pobres. Essa é a primeira resolução que foi aprovada e que o Lula se colocou contrário. O governo brasileiro julgou que essa proposta reduzia a questão do desenvolvimento desigual dos países a uma visão unicamente financeira, ignorando vários aspectos políticos relativos a esse tema. A outra, que foi aprovada com apoio, inclusive, do Donald Trump, propõe usar os reduzidos recursos públicos oferecidos pelo próprio G7 ao desenvolvimento para alavancar mais países, alavancar investimentos privados nesses países. O Lula, no entanto, ele apresentou, durante o discurso que ele fez, justamente sobre esse tema, uma proposta diferente, afirmando que muitos aspectos precisam ser envolvidos nessa discussão, entre eles o combate ao crime organizado e às mudanças climáticas, além de políticas mais ambiciosas de distribuição de riquezas e luta contra a desigualdade. O Brasil questiona uma falta de autocrítica dos países ricos sobre os problemas causados pelo protagonismo defendido por algumas de seus governos, em especial os Estados Unidos e os impactos dos conflitos que os envolvem, como o conflito, a guerra lá no Oriente Médio. Brancoli, esses países ricos, industrializados, do G7, eles estão desconectados do que é o debate sobre a desigualdade mundo afora e todos os efeitos que ela produz. Eu queria a tua análise a respeito disso. Meu caro, eu não sei se desconectado, talvez desconectado pode ser um elemento, mas assumiria que eles não têm consciência desse processo. Me parece que países do norte global têm uma consciência muito clara de que dinâmicas de um certo atraso de desenvolvimento industrial, de certas dinâmicas, são provocados muitas vezes pela própria estrutura desigual do sistema internacional. Acho que esse é um ponto essencial, que é um pouco que Lula vem reforçando. A ideia de que a extração de riqueza, a produção de riqueza não se dá num vácuo. Ela, de alguma maneira, demanda e ela implica, seja em destruição ambiental em países do sul global, em uso de mão de obra barata, em alguns casos análoga à escravidão. Então, me parece que há uma ênfase interessante no Brasil, que acho que você coloca na tua análise de maneira interessante, de que, olha, não se trata de puramente mexer ali nos mecanismos financeiros para que as relações entre o sul global e o norte global fiquem a uma lógica mais de equilíbrio, mas revisar de maneira potente que parte importante da produção de riqueza desse norte necessariamente implica padrões de desenvolvimento muito específicos para o sul. Né? Só tem Silicon Valley aqui nos Estados Unidos, o Vale do Silício, porque tem mineração e tem extração de diamante a custos altíssimos humanos no Congo e em outros contextos africanos. A gente só tem esses chips de iPhone e coisas parecidas porque ouro extraído, muitas vezes ilegal no contexto brasileiro, vai para os Estados Unidos, depois vai para Dubai, vai para a Suíça para refinaria e coisas parecidas.
Então, acho que chamar a atenção desse processo me parece um ponto interessante do Lula, né? E, lembrando, ele é um convidado, ele poderia ter só ficado ali à margem, mas resolveu se posicionar e se colocar dentro desse tipo de colocação e dentro desse tipo de ponto, que me parece interessante, né? A ideia de observar que a própria condição de produção de riqueza, muitas vezes, faz esse tipo de questões, né? Então, é aquela ideia, não é que a Suíça ficou rica porque os suíços são muito espertos ou né, tem alguma coisa no ar suíço. Tem indicações e pesquisas muito potentes, porque a Suíça serviu, por exemplo, como espaço de lavagem de dinheiro de ditadores pelo mundo e uma série, paraíso fiscal, etc, etc, etc. Né? E acho que esse tipo de balanço é interessante. Não preciso nem argumentar os Estados Unidos dentro desse tipo de contexto de extrativismo e de ações militares, coisas parecidas. E acho que um segundo ponto que me parece interessante, o Lula vem tentando fazer isso ao longo dos anos, é o argumento também de que a desigualdade que a gente tem hoje no sistema internacional necessariamente precisa implicar em responsabilidades diferentes para os países. E aí, obviamente, o Lula vem enfatizando a questão do meio ambiente como algo interessante nesse sentido. A ideia de que todo mundo concorda que é necessário se estabelecer processos potentes para a proteção ambiental, para lidar com o aquecimento global, mas que é necessário se pensar e se calibrar de que alguns países, por exemplo, já destruíram todas as suas florestas, né? Se desenvolveram nesse processo, pensar em Inglaterra, por exemplo, e agora tratar todos os países de maneira equânime, quando, em um contexto muito específico, países do sul global precisam tirar pessoas da pobreza, precisam alimentar a população e coisas parecidas, me parece um pouco irrisório ou besta dentro desse contexto. Mas faz parte, né? Eu acho que o discurso do Lula ele tem o seu valor ali, mas, sendo muito sincero, fico aí desconfiado o quanto que ele vai conseguir mobilizar as lideranças do G7 para esse tipo de movimento. Fica a desconfiança, acima de tudo, como você destaca aqui para a gente. Falar em Lula, o Fernando, o principal objetivo do presidente brasileiro nesse encontro do G7, não dá para negar, é a tentativa dele de estabelecer um diálogo com o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, a respeito desse possível novo tarifaço em relação ao Brasil e também sobre a classificação das facções criminosas brasileiras, o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas. A gente tem observado esse diálogo sendo feito, essa tentativa do Brasil de estabelecer um diálogo com os Estados Unidos a respeito desses temas, e o Lula foi lá para o G7 com essa intenção, acima de tudo, de tentar conversar com o Trump informalmente, porque não há nenhum encontro formal marcado entre eles, pelo menos por enquanto. Lembrando que a reunião do G7 termina hoje, lá na França. O Lula ele espera esbarrar com o Trump nos corredores do G7 para fazer esse diálogo com ele, acreditando nessa química que existe entre os dois. Você acredita que esse diálogo vai acontecer, o Branco? E principalmente o Lula vai conseguir fazer com que o presidente dos Estados Unidos ele mude de ideia diante do que está colocado, especialmente em relação às facções criminosas e à classificação dos nossos grupos, das organizações criminosas como terroristas, e também a questão do tarifaço? Você acha que o Lula vai conseguir demover o Trump dessa ideia? Olha, me parece difícil, meu caro. Ontem a gente teve uma cena meio curiosa do Trump passando pelo Lula na hora de uma foto. Ele faz um joinha e o Lula meio que ignora, assim, passa direto. Não sei se viu, não viu ou quis ignorar, vai saber. Mas me parece que a estratégia do Lula de tentar articular essa dinâmica pessoal com o Trump para lidar com os desafios da relação dos Estados Unidos com o Brasil, ela vem falhando. Porque me parece que Lula consegue, de alguma maneira, em alguns momentos, essa interlocução. Trump volta atrás com alguns pontos. Lembrar, por exemplo, a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ela é retomada, né? Ela é retirada, aquele bloqueio, após movimentações do governo Lula. Mas, repare, a gente teve duas grandes movimentações ao longo das últimas semanas. Como você comentou, de novo um processo de tarifaço, com argumentos contra o PIX e discussões que, em alguns momentos, são até errôneas, né? Você olha o relatório, não é nem que existe uma discordância, tem coisa ali que não existe, que é mentira. O que já é um ponto, e o Brasil vinha negociando ao longo dos últimos meses para tentar lidar. Lembrando que a gente já teve aquela primeira tarifada, né, de 50%, depois baixou um pouco,
dentro daquele tipo de contexto. Então, esse vai e vem me parece demonstrar uma certa limitação da capacidade do Lula de usar essa relação pessoal para lidar com esses pontos. E a segunda questão diz respeito à classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como grupos terroristas, né? O Brasil vinha num processo potente e sofisticado para tentar impedir esse tipo de nomeação, mas, ao que tudo indica, o lobby da família Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro estava horas antes na Casa Branca desse anúncio, teve seu efeito. E acho que um ponto que ajuda a amarrar um pouco esses dois elementos, Anderson, Trump, apesar de ter pretensões, eu diria, autoritárias e centralizadoras, ele também, obviamente, tem seu grupo, a sua entourage, né? Figuras como o secretário de Estado Marco Rubio e coisas parecidas. Me parece que muitas vezes a agenda em relação ao Brasil não é uma agenda que passa sempre por Trump, né? Passa por figuras também como Marco Rubio, que tem interesses na América Latina e, por exemplo, foi um dos patrocinadores dessa classificação do CV e do PCC dentro desse tipo de configuração, desse tipo de lógica. Então, acho que assim, não há previsão de encontro do Lula com Trump. Pode ser que ele, como você disse, ele se esbarre aí nos corredores. Pode ser que Trump até se convença de alguma coisa nessa conversa com Lula, mas eu não teria esperança de que vai ser algo minimamente permanente. A ideia de que existem forças se movimentando que, no final das contas, vão ser mais fortes dentro desse tipo de processo. E agora, me parece que a solução para o Lula, dentro desse contexto, é tentar manter, obviamente, os canais diplomáticos abertos, mas também colocar na conta de quem é o responsável por esse tipo de movimentação, que me parece que é algo que o governo vem tentando fazer. Flávio Bolsonaro, né, e Eduardo Bolsonaro fizeram lobby. Eduardo ontem, inclusive, né, foi aí no STF apontado 4 anos de prisão por ter feito obstrução de justiça. Então, dentro desse tipo de configuração, me parece que o governo também tem que começar a dizer, olha, tem gente fazendo lobby para tentar prejudicar o país nesse quesito. Então, tem um limite, me parece, até onde que a gente pode ter. Há também uma esperança, para encerrar, acho que esse ponto, Anderson, interessante, tem eleição aqui nos Estados Unidos no final do ano, né? As chamadas midterm elections. São eleições no meio de mandato que podem trocar as lideranças tanto do Senado quanto do Congresso. Atualmente, Trump tem controle do Senado e da Câmara aqui nos Estados Unidos, os republicanos controlam, então ele tem uma facilidade em autorizar certos pontos e também bloquear certas investigações. Os números indicam que é praticamente certo que na Câmara os democratas vão ter maioria e tem chances, as chances vêm aumentando de também no Senado. Isso, obviamente, reduziria a capacidade do Trump de fazer certas movimentações tão explosivas como tarifaço e coisas parecidas dentro desse tipo de contexto. É uma questão importante essa que você traz em relação às eleições de meio de mandato que a gente vai ter aí nos Estados Unidos, com os democratas tendo, muito provavelmente, maioria no Congresso, no Parlamento aí nos Estados Unidos. Eu já vou mudar de assunto, Leandro, mas não vou mudar de país, né? Porque o foco segue sendo os Estados Unidos, o Donald Trump, falar sobre esse acordo de cessar-fogo que foi tratado entre os Estados Unidos e o Irã e que vai ser assinado na próxima sexta-feira, o documento final na Suíça, e impõe aí uma série de medidas que são vistas como uma derrota a Donald Trump. No entanto, o Branco, há certas dúvidas em relação ao cumprimento desses 14 pontos que estão no texto. A gente já tratou disso aqui no programa recentemente. Aliás, já quero aproveitar e avisar aqui aos nossos espectadores que sexta-feira o tema principal do nosso debate vai ser justamente esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã, que vai ser assinado lá na Suíça. A gente vai ampliar essa discussão aqui no programa. Antes de repercutir um pouco mais detalhadamente esse acordo, o Branco, ou o que sabemos dele até aqui, pelo menos, você acredita que dessa vez é para valer? A gente vai ter um cenário de paz duradoura no Oriente Médio a partir desse acordo assinado entre Estados Unidos e Irã na próxima sexta-feira? Olha, não me parece que os indícios estão muito bons nesse sentido. Eu acho que há, obviamente, um otimismo na medida em que há um cessar-fogo agora operando, mas, do ponto de vista prático, a ideia de que, por exemplo, Israel vai se manter dentro do cessar-fogo me parece bastante improvável, né? Netanyahu vem realizando ataques contra o sul do Líbano ao longo desse período. E parte importante, eu diria,
das lideranças políticas nos Estados Unidos argumentam que o Irã, através de discussões agora, né, desse tipo de acordo, teria ainda as condições de desenvolvimento de um artefato nuclear no futuro ou algo parecido. As discussões são amplas sobre isso, há pessoas e pesquisadores sofisticados dizendo que o Irã estava muito longe de ter um artefato nuclear, então já seria uma desculpa meio esfarrapada, mas se a gente pensar a capacidade de centrifugação, de enriquecimento de urânio, nada disso foi perdido. Então, não me impressionaria se daqui a alguns meses ou anos alguma outra liderança nos Estados Unidos falar, olha, não, a gente precisa voltar a fazer algo contra o Irã. Então, a ideia de uma paz duradoura fica um pouco mais distante dentro desse tipo de processo. E acho que o ponto interessante que você trouxe, Anderson, e que vale a pena reforçar, diz respeito a o que é, no final das contas, uma vitória política do Irã. Né? Do ponto de vista militar, os Estados Unidos são, né, bastante superiores ao governo iraniano nesse contexto, lembrando que há uma coalizão envolvendo Israel, países do Golfo, mas o Irã respondeu de maneira, acho que, bastante surpreendente às ofensivas norte-americanas e israelenses, conseguiu usar o Estreito de Hormuz como uma ferramenta política e econômica importante, e enquanto previsões aqui nos Estados Unidos eram que a guerra duraria semanas e que teria uma mudança de regime, a gente tem assassinato do Ayatollah, mas mesmo assim o Irã permanece. E agora os acordos que a gente está, os 14 pontos que a gente começa a observar, do ponto de vista prático, são muito ligados ao que o Irã pedia. Então, existe descongelamento de fundos iranianos no exterior, que hoje em dia estão sequestrados, não podem ser usados, o fim de uma série de sanções, a gente tem um envio de dinheiro, que parece que já começou, para a reconstrução do Irã, ou seja, envio norte-americano do Catar para esse tipo de processo, e está em aberto ainda a história do Estreito de Hormuz. Né? O Trump diz que não vai ter pedágio, mas parece que está em aberto uma taxa de administração, foi o termo que eles usaram, em que o Irã receberia algum tipo de benefício financeiro para cada um daqueles navios que passassem naquele contexto. Então, de maneira bem clara, eu acho que a vitória militar ela é americana, mas a vitória política começa a soar como iraniana nesse contexto, o que é surpreendente. Né? Um país aguentar o que o Irã aguentou nesse contexto é algo que a gente vai estudar nas relações internacionais do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de dimensões econômicas bastante potente dentro desse contexto. E aí, acho que tem uma janela interessante que a gente discute, Anderson, e durante muito tempo tinham argumentos de que países, né, principalmente depois no final da Guerra Fria, não precisariam de artefatos nucleares. Né? O Irã seria aí uma figura fora dessa equação normal em que países foram abandonando os seus programas nucleares. Brasil e Argentina, mesmo antes do final da Guerra Fria, já tinham abandonado um programa, né, de desenvolvimento de artefato nuclear. A Ucrânia, que tinha bomba atômica, devolve, mas depois das ações do Trump contra o Irã, me parece, e tem figuras importantes que nos Estados Unidos dizendo isso, de que, olha, talvez ter um artefato nuclear não seja uma ideia tão ruim assim. Né? A ideia de que Kim Jong-un hoje na Coreia do Norte só é líder da Coreia do Norte porque tem um artefato nuclear. Né? Senão, porque se a gente imaginar o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu no Irã agora, países estão sujeitos a sofrer intervenções por razões muitas vezes completamente estapafúrdias. Bom, talvez valha a pena ter esse tipo de coisa. Eu não acho que é algo fácil se fazer, não acho que a gente vai começar a pipocar países com bomba atômica por aí, mas, repare, é uma mudança de paradigma interessante. Né? A ideia de que talvez não dá para contar com certas questões. Né? Então é algo para se observar também. Sem dúvida alguma. O Brancoli, eu queria avançar aqui no nosso papo, falando ainda sobre essa situação envolvendo o acordo entre Estados Unidos e Irã, porque um dos pontos desse acordo prevê a criação de um fundo privado de 300 bilhões de dólares que vai ser concebido para impulsionar investimentos no Irã. Parece que mais da metade desse valor já estaria comprometido, de acordo com fontes da agência Reuters. Esse fundo teria sido desenhado para dar a ambas as partes um investimento econômico para concluir um acordo, aliás, um incentivo econômico, na verdade, para concluir
esse acordo em definitivo. Não haverá recursos governamentais nem subsídios públicos, de acordo com essa fonte da Reuters. Empresas sediadas nos Estados Unidos, nos países árabes do Golfo, na Ásia, também na América do Sul e na África, já concordaram em fazer aportes financeiros nesse fundo. Brancoli, óbvio que isso é importantíssimo para o processo de reconstrução do Irã, 300 bilhões de dólares, recursos que vão ajudar muito nessa reconstrução do país diante de todo o massacre que a gente viu, a destruição produzida pela entidade sionista e pelos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso também não compromete tanto o Donald Trump e os Estados Unidos. Por ter sido o autor das agressões, o Brancoli, os Estados Unidos não deveriam financiar propriamente essa reconstrução do Irã? Olha, do ponto de vista legal, existe uma responsabilidade, principalmente se a gente parar para pensar que os ataques não tiveram autorização dos mecanismos tradicionais do sistema internacional, né? As Nações Unidas não autorizaram o ataque, não foi uma dinâmica de autodefesa, então se tratou de uma intervenção, segundo o direito internacional, ilegal, e aí dentro desse contexto a reconstrução também ficaria na responsabilidade de quem realizou o ataque. O que, obviamente, né, não vai acontecer, porque se os Estados Unidos já não ligavam antes pela legalidade do ataque, o que dirá sobre a responsabilidade desse processo. Esse fundo vem sendo construído e apresentado por Trump como uma espécie de incentivo para que o Irã, de alguma maneira, entre num cessar-fogo. E aí gere benefícios para a população e para o governo que consiga trazer esse tipo de ponto. Mas olha, Anderson, aqui nos Estados Unidos o debate sobre isso tem sido bastante quente, né? Dentro desse tipo de discussão, tem republicanos, ou seja, do partido de Trump, criticando, dizendo que não tem que dar um centavo ao Irã, que o Irã não precisa de dinheiro para nada, que ele mesmo tem que reconstruir, até porque também provocou danos ali no entorno. Então não me parece algo muito simples de se costurar, mesmo não se tratando de fundos públicos norte-americanos, de empresas ou algo parecido. No final das contas, me parece que para Trump é uma vitória com custo relativamente baixo. Ele pode argumentar esse fundo com um valor, né, de 300 bilhões de dólares, ninguém tem muita certeza se vai se pagar ou não, mas se coloca na mesa como mais um componente dentro desse tipo de discussão. E acho que tem um ponto que vale a pena para a gente fechar esse argumento também, Anderson, vale a pena lembrar, o principal parceiro econômico do Irã é a China. Antes do conflito, investimentos chineses potentes e poderosos no Irã. Bom, a China também faz muito investimento em Israel, então meio que vai apostando em todo mundo ali, mas inclusive era o grande comprador de petróleo iraniano, a China ao longo dos últimos anos, né? Me parece que há um cálculo norte-americano de que um Irã que agora sai dessa guerra, obviamente tendo que se reconstruir, recalcular um pouco o seu papel no mundo, de que essa entrada da China seja mais potente, né? Que a China se coloque muitas vezes, e me parece algo bastante provável, como um parceiro agora para ajudar nesse processo de reconstrução. Imagine que para o cálculo norte-americano isso seria, né, algo ainda mais complicado, um rival geopolítico, como no contexto da China, agora reconstruindo o Irã e dentro desse processo. Me parece que entra nesse tipo de movimentação também. Agora, sendo muito sincero, tem pouco que Trump pode fazer a respeito disso. Se a China resolver efetivamente retomar os investimentos, me parece que já tem discussões sobre construção de hospitais ou algo parecido, isso obviamente vai ser aceito, me parece, pelo governo iraniano, e aí gerando impactos a médio e longo prazo muito potentes, né? Imagine, Anderson, o que provoca numa população após uma guerra saber que quem veio construir o hospital não foi quem te atacou, foi a China, que tinha nada a ver com essa história, dentro desse contexto. A gente está olhando, de certa forma, um deslocamento importante, não só de investimentos, de grana, de financiamento, mas inclusive de percepção, né, de como é que você olha para esse tipo de ponto. É isso. O Branco, eu queria tratar também de um ator importantíssimo nessa discussão, desse debate sobre o Oriente Médio, que é Israel. Como é que a entidade sionista tem observado esse acordo? Você acha que o Israel vai respeitar esse cessar-fogo estabelecido entre Irã e Estados Unidos? O Netanyahu já avisou, inclusive, que vai manter tropas na Síria, no Líbano e em Gaza.
Será que a entidade sionista vai manter o que foi acordado entre Estados Unidos e Irã? Como é que você vê a posição de Israel frente a esse acordo construído entre o Donald Trump e o governo iraniano? Olha, Israel me parece um ponto essencial nessa discussão, porque Netanyahu, nesse momento, é muito contra o acordo. E ele tem duas grandes razões para esse acordo, para ele ser contra o acordo. A primeira diz respeito a um cálculo que ele faz de que um Irã minimamente funcional para ele não é interessante, né? Há declarações públicas de Netanyahu ao longo dos últimos anos dizendo que a melhor saída para Israel seria um Irã em guerra civil, um Irã não digo nem com capacidades militares, né? É um Irã envolto em um caos e, de alguma maneira, não gere problemas e questões do que diz respeito a Israel. Então, para Netanyahu, a ideia de um cessar-fogo antes de uma obliteração do Irã é muito ruim. O que, obviamente, é um desastre, um negócio muito bizarro. O segundo componente, Anderson, acho que a gente até tratou disso né, ao longo das nossas últimas conversas. Netanyahu tem uma lista de problemas na justiça em Israel, né, com chances muito, muito claras de que ele pode ser preso caso seja julgado e condenado nesse tipo de processo. Ele só não foi julgado e condenado porque, desde o 7 de outubro, Israel está em estado de emergência, num estado de excepcionalidade. Ele se mantém no poder, em grande medida, por esse tipo de discurso. Então, há uma relação umbilical entre a sobrevida política de Netanyahu e a manutenção da guerra. A ideia de uma paz nesse momento é a ideia de abertura de possibilidade de Netanyahu poder ser julgado, né? Então, para ele, não faz tanto sentido. Estava escutando agora mais cedo uma entrevista do Eduardo Bolsonaro, Anderson, falando que ele diz o seguinte: olha, se tivermos uma terra arrasada, pelo menos eu me senti vingado no final. Quando ele descrevia a taxa, coisa parecida. Eu pensei um pouco em Netanyahu nesse contexto, porque a ideia dele, olha, se for para cair, eu prefiro que o mundo acabe, eu prefiro uma guerra, que pessoas morram e civis sejam pegos dessa história. Então, dentro desse tipo de movimentação, me parece muito complicado. E aí, obviamente, o ponto central dos acordos agora, que não se movimenta, Anderson, e que vem gerando problemas, o Irã argumenta que o cessar-fogo necessariamente envolve Líbano, e que Israel deve também parar de atacar o Líbano. Argumento israelense que não, ele vai continuar atacando enquanto estiver interpretando que está no seu direito ali de lidar com esse tipo de questão. Então, Netanyahu, claramente, né, e acho que de certa forma o governo israelense é um dos grandes obstáculos para uma manutenção ou para a criação de uma paz mais clara nesse momento. É isso. O Branco, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu não posso deixar de perguntar a respeito de uma fala que o Donald Trump fez ontem nessa cúpula do G7, que chamou muito a atenção, repercutiu bastante. O presidente dos Estados Unidos criticou o comportamento de Benjamin Netanyahu nesse conflito e disse que, abre aspas, não haveria Israel sem os Estados Unidos. Fecha aspas, palavras do Donald Trump. Como é que você interpreta essa fala do presidente dos Estados Unidos? Que recado ele passa ao Netanyahu, considerando que o republicano é uma figura absolutamente ambígua? O que ele fala, obviamente, não se escreve, mas como é que você interpreta essa fala do Trump dizendo que não haveria Israel sem os Estados Unidos? Bom, tem razão, né? Do ponto de vista prático, o apoio norte-americano ele é essencial para a sobrevida desde 48 de Israel, apoio militar, político, econômico, social, de gente que sai dos Estados Unidos em direção a Israel. Então, ele não mentiu nesse contexto, e acho que qualquer um que estude a história entende esse tipo de ponto. Não me parece que ele está querendo dar uma aula de história para o Netanyahu. Ele está querendo colocar, ou pelo menos se colocar como, olha, vocês são nosso porta-aviões aí no Oriente Médio, né? Vocês só existem porque eu autorizo nesse processo. A respeito das falas dele sobre Netanyahu, Anderson, tem duas possíveis interpretações. Existe uma primeira, de que Donald Trump se cansa de maneira muito fácil das decisões que toma, ele quer vitórias rápidas, e quando ele vê o aumento do preço de combustível, de alimento, da inflação,
em grande medida por causa do conflito com o Irã, ele resolve acabar com aquilo, mesmo que no final os objetivos não sejam alcançados aqueles que ele queria no início do conflito, né? Ele quer agora embrulhar essa história num papel aí minimamente bonito para dizer que teve vitória, que conseguiu um grande acordo ou algo parecido. E que aí, dentro dessa chave analítica, ele olharia para o contexto de Israel e ver um rival, um problema nesse processo. Mas as falas de Trump com Netanyahu, elas vêm se repetindo ao longo dos últimos meses, né? Ele chamou Netanyahu de louco, teria chamado de louco e vazou na imprensa. Ele reclama muitas vezes de Netanyahu em público, mas o comportamento norte-americano não muda. Então, há uma outra chave analítica que diz, olha, me parece um jogo de cena, me parece muitas vezes uma discussão para dizer que não, eu tenho autonomia, que quem manda aqui sou eu, mas no final das contas as armas continuam fluindo, o apoio militar continua acontecendo. Há um debate hoje nos Estados Unidos, no Congresso, para que as Forças Armadas israelenses se enquadrem dentro da hierarquia das Forças Armadas norte-americanas, ou seja, funcionariam como duas forças análogas, quase como se fosse uma força armada só dentro desse processo. Então você teria processos de hierarquia combinados dentro dessa lógica. Então, assim, não me parece o tipo de movimentação que você faz com alguém que você considera louco ou alguém que você quer, né, dentro desse processo. Temos duas chaves aqui para decidir, Anderson. Talvez tenha um meio do caminho nesse processo, mas me parece também que está muito claro aqui por parte da política norte-americana de que Israel, de alguma maneira, vai ter que se adequar a esse processo, né? Os tradicionais apoiadores de Israel vêm vociferando na internet ao longo das últimas horas, reclamando muito do acordo, né? Brancoli, rapidamente, eu sei que a gente já está no limite do nosso horário, mas eu queria uma análise rápida sua sobre como é que o povo nos Estados Unidos tem visto essa Copa, do mundo que está acontecendo no país, muitas polêmicas envolvendo esse torneio, essa competição, enfim. Como é que a população dos Estados Unidos tem observado a realização do torneio e a posição dos Estados Unidos frente à Copa do Mundo? Olha, o americano não é muito ligado em futebol, né? Mas gosta muitas vezes dessas farras e coisas parecidas. Então, dependendo do estado, até tem uma comoção. Eu estou em Nova York agora, por exemplo, e aqui o Brasil está jogando por aqui, está cheio de brasileiro na rua, teve o jogo dos Knicks juntos, então tem uma farra na rua interessante. As pessoas, eu diria, estão mais interessadas às vezes na festa do que na Copa. Agora, em outros estados, por exemplo, no contexto dos jogadores iranianos que vieram aos Estados Unidos e voltaram, há um debate sendo apresentado, críticas muitas vezes, em alguns momentos não tem que nem deixar entrar aqui dentro desse tipo de contexto, ou algo parecido. Me parece algo interessante, Anderson, nesses momentos os norte-americanos, me parece, reparam de que o mundo não só presta atenção nos Estados Unidos, mas também criticam de maneira muito clara. Então, eu tive conversas aqui que bem soavam surpreendentes, como parece que o mundo não está muito feliz com a gente, né? Não está muito contente. Eu falo, não sei onde é que você esteve nos últimos, né? Mas me parece também um momento interessante dessa plataforma de se olhar e poder ser observado dentro desse tipo de configuração. Então, tem muita farra acontecendo na rua, me parece pessoas felizes nesse contexto, mas tem um debate acontecendo nesse processo. Mas olha, Anderson, é uma Copa só para quem pode muito, tá? O ingresso mais barato, R$10 mil, $2.000. Acho que é melhor assistir pela internet mesmo, porque não tem condição de ir para estádio dar dinheiro para a FIFA nesse contexto. Não tenha dúvida, a gente está acompanhando aqui as discussões, os preços superavitários aí em relação a essa competição nos Estados Unidos, ingressos, não só os ingressos, também a alimentação, os deslocamentos, os trens, parece que tem que pagar quase $100 para você se conseguir se deslocar de trem aí nos Estados Unidos para acompanhar os jogos, enfim. Fernando Brancoli, quero agradecer muito a tua presença, cumprindo aqui o nosso combinado no horário. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você e até a próxima, viu? Falou, meu cara, fico à disposição. Acho que a próxima já no Brasil, a gente vai estar com um tempo mais próximo. Então, isso. Um forte abraço. Grande abraço. Tchau. Vai lá, até já. Conversamos aqui com Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, professor de Geopolítica no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tratando com a gente sobre temas aí envolvendo o G7, o Donald Trump, os Estados Unidos, Irã, Israel, o conflito, enfim. Finalizamos aqui falando sobre Copa do Mundo, muitos assuntos nesse papo com o Brancoli, que da próxima vez muito provavelmente vai estar aqui no Brasil fazendo diálogo com a gente. Hoje ele segue lá em Nova York, nos Estados Unidos, enfim.